Vamos lá, pessoal, tudo bem? Yuri Vidal falando com vocês. Hoje eu quero ajudar vocês a entenderem quando uma tendência chega ao fim. Então, quando há uma reversão de tendência, tá? Vamos nessa? Vamos entender um pouquinho já já depois da vinheta. Então, pessoal, vamos falar então do comportamento, né, do preço quando tem uma reversão de tendência. Toda tendência ela vai chegar ao fim em um determinado momento. Mesmo que você seja um operador de tendência, eu, por exemplo, eu só gosto de operar tendência. As minhas operações todas são em tendência, eu sempre procuro esse tipo de condição. Mas em um determinado momento a tendência vai acabar e você tem que saber identificar isso para estar deixando de operar. De repente você pode simplesmente tomar a decisão de não operar por observar um comportamento de reversão de tendência, tá? Então vamos para o gráfico que eu quero mostrar para vocês aqui como que eu identifico, tá, o possível final de uma tendência. Um dos sinais, tá, que eu já sempre observo é o sinal aqui dado por candles, pelos próprios candles. A dificuldade aqui, ó, da preço permanecer na venda, por exemplo. Ó. Perceba que começa a surgir pavios. E aí, depois da dificuldade da venda, começa a surgir um período de muita briga de preço. Tá? Então, por exemplo, aqui você percebe que os compradores tentaram levar, os vendidos empurraram. Tá? Aqui, ó, é uma seta, tá? Empurraram. Aí tentaram subir, os vendidos tentaram empurrar, os comprados tentaram defender e ficou aquela briga toda, até que em um determinado momento o preço consegue fazer o seu pivô de alta e seguindo a sua jornada, né, no sentido oposto ao movimento anterior, oposto à tendência de baixa, tá? Então isso é um sinal de reversão quando começa a acontecer esse tipo de brigas. Eu gosto muito de comprar o rompimento, tá? De cercar aonde essa briga aqui, vamos dizer, ela acaba, onde o vencedor leva o prêmio da briga. Eu entendi que nesse momento seria o rompimento dessa região. Com stop na mínima aqui, poderia ter operado com alvo de duas vezes ou 161 do risco, a relação risco-ganho que eu gosto muito de utilizar. E tá ali, a operação foi vencedora, tá? Foi aqui, quantos pontos aqui, ó, produziu essa operação, tá? 1950 pontos aqui no único trade. Lógico que estou falando aqui de dias de alta volatilidade, como foi na semana passada, né? Então tem que entender isso também. Então fiquem atentos a essas condições. Começou a consolidar, eu gosto muito de utilizar o 10 minutos, para mim fica muito claro entender isso. Começou a consolidar, deixou pavio para cima, pavio para baixo. O rompimento dessas regiões aqui pode estar simbolizando uma possível reversão de tendência. Quer ver um outro aqui, ó, que foi uma reversão de curto prazo, mas olha aqui, ó, os candles vieram, começou a aparecer pavio, começou a aparecer pavio, um fechamento acima da região de briga, tá? Compra na máxima, stop na mínima e tenta levar o preço ali duas vezes, uma vez e meia, tá? Na relação risco-ganho. Aqui não chegou a dar um 61, tá vendo? Deu 150% do risco, enfim, mas saiu no lucro, tá? Deu para sair no lucro. Isso que é importante a operação. Lógico que eu sempre trabalho com uma relação risco-ganho favorável, mas numa condição dessa aqui, final de pregão, você saiu no lucro, é vencedora, tá? Outra condição que eu gosto de utilizar muito são indicadores para ajudar a gente a identificar possíveis fundos, por exemplo, o estocástico. O estocástico sobrevendido, mostrando que tem muita força vendedora, tá, num período. Lógico que estou comentando a condição de estocástico em tendência, tá? Esse tipo de comportamento, o estocástico está dizendo, olha, tem muita força vendedora. Quando essa força vendedora finaliza, tá? Volta acima da região aqui do 20, que foi basicamente aqui nesta casa. Nós podemos observar, tá? Que houve aqui a pressão compradora, um candle comprador muito forte empurrando o preço. E aí tivemos aqui uma reversão de tendência. Lógico, você tem que esperar o indicador te mostrar que a condição está mudando, né? Não vá se antecipar. Eu acho que o estocástico vai virar para cima. Espera, viu que o indicador virou para cima? Agora você vai procurar um sinal gráfico que te atenda, tá, com a relação risco-ganho favorável ou não. Tá bom? Quer ver uma outra condição que eu gosto de acompanhar com indicadores? Eu tinha até a SUSB aqui na tela. Inclusive, essa condição aqui nós conseguimos operar hoje lá na sala do Multibot. E é até legal para a gente ver, para mostrar para vocês que também não é simples assim, não é também bonitinho como diz os livros, tá? Por exemplo, nós encontramos aqui essa divergência, tá? O indicador começou a aparecer
com divergências, tá? E logo uma compra no rompimento da máxima com stop na mínima, poderia ter sugerido um alvo de 2 vezes aqui, ó, né, na compra desse inside bar. Esse inside bar é um sinal de compra, tá? Um sinal de compra de reversão. Apareceu o sinal, viu a divergência com o sinal de compra, poderia ter tomado a posição na ponta compradora aqui na SUSB e ter levado o alvo ali na linha de tendência, quem sabe, tá? Inclusive foi a operação que nós comentamos lá na sala do Multibot, eu estudei com o pessoal, tá vendo a linha de tendência? Tocou na linha, não rompeu, mas tocou na linha, foi suficiente aqui para você que estava de repente pensando em vender SUSB, falasse, opa, aqui eu não vou vender, ou você quer tomar uma compra de risco, teve a operação vencedora, tá? Parecido, apareceu no dólar também, muito parecido com a SUSB, ó. A divergência, o preço não que reverteu, mas veio até a região aqui de resistência anterior e poderia ter comprado aqui nessa região com stop na mínima e levado o alvo até aqui nessa faixa de preço sem problema nenhum. Foi uma operaçãozinha de reversão de tendência. Lógico, o dólar hoje estava bem pesado, né? Difícil de operar. Então é isso. Eu tenho aqui esses indicadores que me ajudam a identificar fundos, tá? Me ajudam a identificar finais de tendência. Tá? O primeiro indicador é sempre o gráfico. Depois eu gosto de utilizar o estocástico ou o MACD, são dois indicadores muito bons, na minha opinião. Tenho também uma regra de coloração que eu gosto de utilizar, tá? Que a regra quando muda de cor, tá? Me dá um sinal de compra interessante, como por exemplo foi na SUSB um outro dia, eu tive na EQTL também na semana passada, tá? Aqui ó, o papel estava caindo, a média ficou verde, tá? Neste ponto aqui, ó, tá? Logo um rompimento poderia simbolizar uma possível reversão, né? Aqui também com a média verde já, e o papel andou bastante, tá? Aqui, ó, outra condição de rompimento. Enfim, não é reversão de tendência, mas são operações que me ajudam com rompimento nessa regra de coloração que eu tenho aqui nas médias. Que eu, felizmente ou infelizmente, eu só posso mostrar isso aqui no curso, tá? No método fechado ou lá na sala do Multibot. Para quem quiser conhecer, o link está aqui embaixo na descrição. Pessoal, é isso então. Muito obrigado. Espero ter contribuído aí com o estudo de vocês. Se não, comenta aí, deixa sua dúvida, vê o que você acha, né, pergunta, diz aí como eu posso te ajudar, que estou à disposição, tá? Para a gente comentar e debater sobre o mercado financeiro aí a qualquer momento. Muito obrigado pela sua presença, até mais.